Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Eu sou Wellington Benga, para quem não me conhece, trabalho aqui no Núcleo Frei Henrique, na cidade de São Paulo, no bairro de Pirituba, e agradeço muito o convite desta noite. E vamos falar rapidamente aqui, né, porque a plataforma, a gente não consegue ficar tanto tempo, às vezes, conectado, né? E aí nós vamos falar hoje sobre as curas de Jesus, e é um assunto que eu gosto muito de abordar, e eu vou escolher algumas curas, não vou falar de todas na noite de hoje. Na Bíblia, a gente tem 35 milagres que foram relatados, né, pelos evangelistas. Então, 35 milagres que Jesus fez ao longo da sua trajetória aqui na vida. E aí a gente sabe que para o Espiritismo não existe milagres, né? Nós somos o nosso milagre. Nós fazemos o milagre acontecer na nossa vida. E aí Jesus utilizava muito nas suas falas, né? Nas suas interações com as pessoas, ele sempre usava duas frases, né? Que ele usava com muita frequência. Uma delas era, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui as perguntas para vocês poderem olhar. As perguntas não entraram. Mas vamos lá. Jesus, quando ele fazia suas interações com as pessoas, ele utilizava duas frases, né? Sempre, em todas elas. E nós vamos comentar um pouquinho mais para frente, então, sobre estas frases que Jesus utilizava. Mas eu queria começar, então, a abordagem contando uma história de uma mulher que sofria por 12 anos de uma hemorragia muito intensa. 12 anos sofrendo uma hemorragia que impedia de ter convívio social. Naquela época, as mulheres que estavam, né, neste período menstrual, digamos assim, elas eram consideradas impuras. Elas tinham que ficar dentro de casa, elas não podiam conviver em sociedade, elas não podiam se relacionar com outras pessoas, né? E aí, imaginem só uma mulher ficar dentro da sua casa, isolada, vivendo uma quarentena, vivendo um isolamento social, os termos que nós estamos conhecendo nos dias atuais e talvez experimentando nos dias atuais. Imagine uma pessoa vivendo, né, esta experiência por 12 anos. 12 anos sem poder sair de casa, 12 anos sem poder se relacionar com pessoas fora do seu convívio familiar, 12 anos sendo considerada uma pessoa impura. Qualquer semelhança, né, com os dias atuais é mera coincidência. A diferença é que hoje nós não podemos sair de casa, nós não podemos se relacionar, nós não podemos dar abraços, não porque estamos sofrendo de uma hemorragia de 12 anos, né? Mas porque estamos com medo de adquirir uma doença ou estamos num processo de prevenção para que a gente também não possa adquirir uma doença. Então, alguns estão em casa por medo, outros estão em casa de forma preventiva, mas esta mulher, na época de Jesus, dizia para a gente, né, que ela estava há 12 anos sofrendo de um problema de uma hemorragia profunda. E aí teve um dia que ela ficou sabendo que Jesus estaria passando pela sua região, e naquele dia ela falou assim: poxa, eu preciso ter um encontro com Jesus. Eu preciso sair da minha casa, eu preciso quebrar essas regras, eu preciso, neste momento, sair daqui, sair deste meu confinamento, sair daqui deste meu isolamento, para que eu possa conhecer este homem que todos estão dizendo que faz milagres, né? E aí essa mulher, naquele dia, decidiu sair de casa e ela entrou nas ruas que estavam por onde Jesus passava, e as ruas tinha muita gente. Era uma rua, tipo, pensa 25 de março,
em épocas de Natal, né? Em vésperas de Natal. Aquele lugar que a gente não consegue nem andar, né? A ladeira Porto Geral, aqui em São Paulo, que a gente não consegue andar sem esbarrar em ninguém. E aí esta mulher, que sofria por 12 anos de hemorragia, sai da sua casa e naquele dia ela começa a empurrar um, empurrar outro, ela vai se enfiando no meio daquela multidão até que ela consegue relar nas barras, né, na barra das vestes de Jesus. Naquele momento, Jesus fala assim: alguém me tocou. E aí os discípulos, né, falam assim: claro, Senhor, que alguém te tocou. A gente tem muitas pessoas te seguindo, tem uma multidão atrás de você. Com certeza alguém te tocou. Aí Jesus falou assim: não, alguém me tocou de uma forma diferente. Alguém me tocou com a alma, porque eu senti que de mim saiu o poder. E aí, naquele momento, aquela mulher que estava há 12 anos sofrendo de uma hemorragia muito intensa se curou. O que eu quero trazer aqui de reflexão é que, às vezes, para que a gente possa obter a nossa cura, a gente precisa sair do conforto da nossa casa, a gente precisa, às vezes, enfrentar algumas regras da sociedade, a gente precisa tomar uma atitude de mudança, mas uma atitude de mudança que faça que a gente tenha um encontro de verdade com Jesus, que a gente consiga tocar Jesus com a nossa alma. A gente precisa fazer as nossas preces, as nossas orações todos os dias, mas não até Deus nos ouvir, até o ponto que a gente consiga ouvir Deus. Olha que coisa bonita. A gente precisa fazer as nossas preces não para Deus ouvir a gente, mas para que a gente possa ouvir a Deus. E a gente precisa entender que quando a gente quer ter um encontro de verdade com Jesus, a gente precisa quebrar algumas regras, a gente precisa tomar algumas atitudes e a gente precisa enfrentar os nossos problemas, né? E naquele dia aquela mulher tocou Jesus com a sua alma, né? E aí Jesus falava assim para ela ao final: a tua fé te curou, vá e não peques mais. Jesus nunca, 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 Jesus nunca se apropriou de nenhuma cura que aconteceu ao longo da sua jornada. Ele nunca disse que ele tinha feito alguma coisa, que ele era o responsável por tal situação. Ele sempre falava assim: a tua fé te curou, vá e não peques mais. E aí, pessoas, a nossa fé, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos remover montanhas. Se a gente acreditar, se a gente realmente tiver fé, né, as coisas vão acontecer. Mas a gente obtém a cura e nós precisamos mudar comportamentos, mudar pensamentos, mudar atitudes, porque de nada adianta a gente obter uma cura e continuar sendo uma pessoa velha, cometendo os mesmos erros, fazendo as coisas da mesma maneira sempre, né? A gente precisa, neste momento, mudar as nossas atitudes. A tua fé te curou, vá e não peques mais. Era isso que Jesus dizia sempre para as pessoas, né? Então, de tudo que a gente conversou até agora, eu queria dizer que a gente precisa continuar fazendo as nossas preces, as nossas orações, até que a gente consiga ouvir Deus, não o contrário. Nós não precisamos rezar para Deus nos ouvir, nós que precisamos ouvir o que Ele tem para dizer para a gente. A gente precisa entender que às vezes precisamos ter um encontro de verdade com Jesus. E ao ter um encontro de verdade com este mestre, nós precisamos abrir mão de algumas coisas, abrir mão de alguns comportamentos. E a gente precisa entender o poder da nossa fé e entender principalmente que a gente, ao obter uma cura, temos a responsabilidade de não continuar pecando, porque senão as coisas vão acontecer de uma maneira que a gente não gostaria que acontecesse na vida da gente. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo entender aqui o que eu quero passar para vocês neste primeiro momento? Vamos deixar aqui alguns comentários aqui.
De tudo que eu falei, o que ficou para vocês até agora, vamos compartilhar, para que eu possa ir me sintonizando com vocês, vendo quem está participando, antes da gente continuar falando das próximas curas de Jesus. Olá, Simone Dias, boa noite. Rosa Almeida, boa noite. O Antônio Roberto Marchiori, boa noite, seja bem-vindo. A Kelly Mendes Franco também, Fátima Machado, a Miriam Capinã, né? A toda a equipe de trabalhadores lá do Leal, Lar Espírita Amor e Luz, o nosso grande abraço fraterno. A Nina Torciano Diniz, seja bem-vinda. Quem mais está aqui conosco ainda? Vamos se manifestando, vamos conhecendo um pouquinho vocês, que eu ainda não falei. A Nádia Souza está conosco, a Floricélia Maria Santos Cerqueira, Fátima Machado, o Manuel Pina, a Sirlene, a Olga, a Nilze. Olha que bacana. Glória Muniz, muito bem, seja bem-vinda. E aí, pessoas, continuando então, eu gosto de falar de uma outra cura de Jesus, que ela não é reconhecida ou citada pelos evangelistas como uma cura, porque a pessoa não tinha uma doença física, né? Mas olha que coisa bacana. Tinha uma pessoa chamada Zaqueu na época de Jesus. Zaqueu era um grande cobrador de impostos, né? Zaqueu era uma pessoa detestada pela sociedade. As pessoas não gostavam do Zaqueu. Qualquer semelhança com os nossos políticos no dia de hoje, que ficam cobrando impostos da gente, é mera coincidência, né? Mas na época de Jesus, Zaqueu era um cara detestado. As pessoas não gostavam dele porque ele era um cobrador de impostos para o Império Romano. E aí, ele ficou sabendo que esse Jesus estava fazendo grandes mudanças na sociedade, que Jesus também estaria passando lá pela sua região. E aí ele falou assim, cara, eu preciso ver quem é esse Jesus, né? E aí teve um dia que Jesus estava passando lá pela proximidade da sua casa, tinha uma multidão também seguindo Jesus, e aí Zaqueu decidiu subir na árvore para ver Jesus passar. Aí Jesus estava passando, viu Zaqueu lá em cima, olhou para Zaqueu e disse assim, Zaqueu, desce daí, porque ele era um publicano, sim, Zaqueu era um grande publicano, né? Aí Zaqueu estava lá, o Manuel Pina que está me lembrando aqui, ó, Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos. E aí ele estava lá em cima da árvore, Jesus passa e fala assim, Zaqueu, desce daí, porque se você não descer, daqui mais ou menos 2000 anos, vão fazer uma música chamada Como Zaqueu, eu quero subir no mais alto que eu puder. E todo mundo vai ficar cantando, não vai sair da cabeça de ninguém. Não, brincadeira. Não foi isso que Jesus falou para Zaqueu, não. Jesus olhou para Zaqueu e falou assim, Zaqueu, desce daí. Desce daí e me hospeda na sua casa. E quando Jesus disse isso, a multidão, a população, a sociedade não entendeu. Porque como Jesus estaria, né, na casa de alguém que não era bem visto pela sociedade, alguém que a sociedade não gostava, porque era um cobrador de impostos. E aí, pessoas, se Jesus estivesse hoje conosco, ele estaria com certeza lá no Palácio do Planalto, estaria lá na Câmara dos Deputados, lá no Congresso com os senadores, estaria jantando com João Dória, estaria jantando com o Bolsonaro, com Mário Covas, né, com Bruno Covas, né? Ele estaria realmente cuidando dos doentes, porque ele não precisaria estar nesse momento com os sãos, né? Ele veio para curar os doentes. E essas pessoas que estão ocupando cargos de liderança na nossa sociedade não entendeu muito bem qual é a sua responsabilidade perante tudo isso, né? Nós somos a pátria do Evangelho e eles não entenderam a sua responsabilidade. Mas da mesma maneira que as pessoas que convivem conosco hoje não entendeu, Zaqueu naquela época também foi, as pessoas também não entendiam,
porque Jesus foi jantar, foi se hospedar, foi ficar na casa de Zaqueu. E aí no outro dia, Zaqueu decidiu pegar todos os seus bens, pegar todos os seus patrimônios e dividir isso com todas as pessoas. E ele deixou de ser um cobrador de impostos e passou a ser um seguidor de Jesus. Um seguidor de Jesus que muitos disseram que se tornou o 13º apóstolo. E aí, naquele momento que Zaqueu conheceu Jesus, deixou a verdade entrar na sua casa, a verdade o libertou e a verdade o transformou. E dentro da nossa doutrina, a gente tem aí a possibilidade da reencarnação, a lei da causa e efeito. E certa vez, aquele cara que foi um cobrador de impostos na época de Jesus, retorna aqui no Brasil na figura de uma pessoa muito humilde, muito simples, uma pessoa chamada Bezerra de Menezes. A espiritualidade nos fala que Zaqueu retorna como Bezerra de Menezes, o apóstolo da caridade, o médico dos pobres. E certa vez, Bezerra de Menezes estava na farmácia do seu amigo fazendo um atendimento, e aí chegou uma mãe desesperada com um filho doente e falou assim: Doutor Bezerra, ajude a salvar meu filho, por favor. E aí o doutor Bezerra examinou a criança e disse assim: mãe, fique tranquila. Basta você dar esses medicamentos aqui que eu vou receitar para você e alimentar bem o teu filho que ele vai sobreviver. E aí a mãe começou a chorar e disse assim: doutor Bezerra, então meu filho vai morrer, porque eu não tenho dinheiro para comprar os meus alimentos e quem dirá os medicamentos que você está receitando. Naquele momento, uma comoção profunda tomou conta de Bezerra de Menezes, e aí ele colocou as suas mãos em cima da mesa, olhou e percebeu que ele tinha um anel de formatura. E ao olhar para este anel de formatura, simplesmente ele tirou do dedo o anel e entregou este anel, né? Tirou do dedo o anel e entregou para esta mãe e disse assim: vende este anel e com o dinheiro compre os remédios e os alimentos que você precisa. Uma pessoa que numa vida cobrava impostos e numa outra vida está fazendo caridade. Olha como que a lei da causa e efeito é tão grande. Numa vida cheio de dinheiro, numa vida, né, numa outra vida vivendo uma situação de humildade. E aí, certa vez, Bezerra de Menezes saindo da Federação Espírita lá do Rio de Janeiro, após fazer uma palestra maravilhosa, desceu a escada e encontrou uma pessoa que estava desesperada, toda descabelada. E aí a pessoa disse assim: doutor Bezerra, pelo amor de Deus, me ajude. Eu estou desempregado, minha família não tem o que comer, os meus filhos estão doentes, e eu venho socorrer, eu venho pedir ajuda para você neste momento. Bezerra de Menezes já não tinha mais o anel, porque ele já tinha entregado isso num outro atendimento. Ele só tinha um bilhete para poder pegar o bonde que levaria ele para sua casa. Mas aí ele olhou para o céu, pediu uma inspiração divina, e naquele momento ele disse assim para aquele rapaz: volte para sua casa, e quando chegar na tua casa, dê um abraço muito forte em todos da sua família. E acredite que as coisas vão melhorar. Uma semana depois, Bezerra de Menezes, saindo novamente da Federação Espírita, encontra com um rapaz todo arrumado, todo sorridente, e o rapaz fala assim: doutor Bezerra, hoje eu vim aqui para agradecer o que você fez por mim na semana passada. Eu fiz exatamente o que você falou. Cheguei na minha casa, dei um abraço muito grande na minha família e disse para eles acreditarem que as coisas iriam melhorar. No outro dia eu consegui um emprego, consegui um adiantamento salarial, consegui colocar comida dentro da minha casa, e hoje eu venho aqui agradecer aquele abraço que você pediu para que eu desse
nas pessoas que estavam comigo no meu lar. E o que eu queria dizer, gente, é que neste momento o abraço cura, né? O abraço conforta, o abraço pode nos ajudar a resolver um monte de coisas que a gente não está conseguindo resolver. Eu sei que a gente não pode abraçar todas as pessoas, eu sei que nós temos que ficar distantes, mas eu posso abraçar por meio de um telefonema, eu posso abraçar por meio de uma mensagem, eu posso abraçar de várias outras formas, né? E aí eu gostaria de deixar um convite, né, que ao terminar esta palestra, que você ligue para um amigo neste momento e fale para ele assim, ó, sinta-se abraçado e acredite que este abraço que eu estou te dando à distância, virtualmente, talvez ajude a acalmar as coisas que você está passando, né? Então, abrace os teus familiares, se você sentir segurança, né, com todos eles que estão aí. Abrace à distância os amigos, os entes queridos, mas não deixe neste momento de levar essa mensagem de Bezerra de Menezes para todas as pessoas, né? E aí eu gostaria então de dizer que Zaqueu o 13º apóstolo, volta como médico dos pobres, como o apóstolo da caridade, e nos traz tantos ensinamentos que a gente precisa, talvez, colocar um pouquinho em prática no dia de hoje, né? Talvez tudo aquilo que está sobrando na sua casa, gente, está fazendo falta na casa de alguém. Então, se você está de quarentena, se você está em isolamento social, se você está enfrentando esse distanciamento social, aproveite para separar roupas, aproveite para separar brinquedos, aproveite para separar um monte de coisas que você não utiliza mais. E pode ter certeza que tudo aquilo que está sobrando na sua casa está fazendo falta para alguém, né? E aí, gente, é nestas horas que as curas realmente acontecem. Na hora que a gente se ajuda, na hora que a gente colabora e na hora que a gente acredita que a nossa fé realmente faz a diferença e que a gente não pode continuar pecando mais, porque senão a doença vai continuar batendo na nossa porta e nós vamos continuar sendo as pessoas que nós somos, né? Que esta pandemia venha nos ensinar a ser pessoas melhores do que nós éramos. Esta é a nossa vontade, este é o nosso desejo, né? E aí eu gostaria de ouvir mais um pouquinho de vocês aqui nos comentários, antes de eu caminhar para o encerramento da nossa conversa na noite de hoje, porque eu poderia falar de muitas e muitas outras curas de Jesus, mas acho que estas duas aqui, falar da mulher hemorrágica e falar de Zaqueu, nos remete grandes aprendizados, tá bom? Alguém quer fazer mais algum comentário aqui? Alguma consideração? Quem eu não falei boa noite? Oi, Deisiane, tudo bem? Seja bem-vinda. Elânia Santos Pimentel, também seja bem-vinda. Para quem mais eu não comentei, vamos ver aqui se tem alguns comentários ainda. A Nilza está dizendo boa noite, família. Então vamos lá. Então, contando então a última história aqui para a gente poder encerrar a nossa palestra, tem uma passagem, uma bíblica, uma cura de Jesus que eu gosto muito, que é a cura de um deficiente, de um paralítico que estava lá no poço de Betesda. Jesus chega lá no poço, encontra um paralítico e pergunta assim: por que você não está lá se banhando na água, como todo mundo está fazendo? Aí o paralítico começa a dizer assim: ah, Senhor, ninguém me ajuda a chegar até a água. Tem muita gente aí, eu não consigo chegar. E começou a reclamar, começou a se lamentar, começou a fazer um monte de reclamações, né? Aí Jesus perguntou para ele assim: você quer ser curado? Você quer ser curado? Pegue a tua cama, levanta-te e vai até lá. Vai até o poço. Jesus não está nem aí com as nossas lamentações, gente.
Jesus não está nem aí com as nossas reclamações. Jesus quer que a gente tenha comportamentos diferentes, atitudes diferentes. Jesus quer que a gente seja uma pessoa diferente. Não adianta a gente ficar reclamando como este paralítico ficou reclamando lá para Jesus. A gente precisa acreditar muitas vezes que eu preciso levantar e fazer as coisas acontecer, né? Tem uma música que diz: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E é assim que a gente precisa agir como cristão. Se a gente está com sede, eu preciso levantar, ir até a cozinha, pegar um copo com água e saciar a minha sede. Da mesma maneira são as coisas da nossa vida, né? Jesus não vai ficar neste momento se preocupando com as nossas lamentações e com as nossas reclamações. Ele quer que a gente tome uma atitude, um comportamento e que a gente realmente tome uma ação, né, na nossa vida. E que a gente realmente entenda a importância de tudo isso. Certa vez tinha uma pessoa que foi escalar uma montanha, e aí ela estava escalando uma montanha e, e de repente ela escorregou, ele perdeu o controle da sua escalada e começou a cair. E aí as suas cordas foram caindo e ele ficou pendurado. E aí ele não enxergava nada porque estava escuro, estava muito frio e ele não sabia mais o que fazer. Aí ele começou a orar para Deus e aí Deus falou assim, veio uma voz para ele, né? Corte a corda. Ele estava pendurado, não conseguia enxergar, estava muito frio. E aí ele ouviu uma voz dizendo assim: corte a corda. Se você estivesse neste momento caindo de um penhasco e você tivesse preso numa corda e de repente você parou num lugar e você não conseguia mais ouvir nada, mais ver nada e estava sentindo um frio muito grande, o que você faria? Você cortaria a corda? No outro dia, algumas pessoas encontraram este rapaz morto e congelado a 40 centímetros do chão. Ele não cortou a corda. E é assim que a gente precisa entender a nossa vida. Às vezes a gente precisa cortar a corda. Às vezes precisamos acreditar que Jesus realmente quer o melhor para a gente e Ele sempre quer o melhor. Mas a gente precisa acreditar. Nós precisamos ter fé. Medo não combina com fé, né? Então a gente precisa ter fé sempre. E com a música que eu vou tocar agora, eu vou encerrando a palestra de hoje, agradecendo todos vocês pela presença, pela participação. E aí eu gostaria de ouvir comentários aqui, ler comentários do qual aprendizado que ficou para você na noite de hoje. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles serão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser.
sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino, espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encanto, quis seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encantou, quis seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Obrigado, então, a todos que participaram. Obrigado à oportunidade, né, que esta Casa de Luz, Lar Espírita, Amor e Luz, continue fazendo o seu trabalho, disseminando o Evangelho do nosso Mestre Jesus e ajudando a todas as pessoas, os aflitos e as pessoas que precisam ser consoladas. Obrigado, pessoas, que possamos no dia de amanhã estar melhor do que estávamos no dia de hoje. Obrigado a todos. Valeu.